dê pelo menos 5 ingressos no campo de seus amigos, a benefício do empreendimento. Mesmo que não possa comparecer numa festa de caridade, não deixe de prestar a sua contribuição. Festejar dignamente em torno da fraternidade humana para ajudar o próximo é a das mais belas formas de auxílio. Se você não dança, não é aconselhável seu comparecimento num baile. Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se você ainda não sabe perder. Se você possui dons artísticos, quanto puder, colabore gratuitamente no trabalho que se efetue em auxílio ao próximo. Nas comemorações de aniversários, nunca pergunte quantos anos tem o aniversariante, nem vasculhe a significação das velas postas no bolo tradicional. Conduza o empreendimento festivo sob a sua responsabilidade para o melhor proveito em matéria de educação, solidariedade, que sempre se pode extrair do convívio social. Aprendamos a não criticar a alegria dos outros. Boa noite a todos. Bom, vou iniciar com os avisos aqui, depois a gente faz a prece, tá? Então, a evangelização infantil está sendo às segundas, né, às 8 horas, né? A evangelização dos jovens também está sendo às segundas às 8. Essa eu fiquei na dúvida, Geraldinho. Das crianças é às quartas-feiras. Às quartas, então a infantil às quartas, às 7h30, isso, perdão? E a dos jovens às segundas às 8, tá? Me perdoa. Parece que dia 8 de outubro voltamos a presencial, é isso mesmo? É o que está aparentemente previsto, né? Mas a gente vai dando mais notícias aí, caso aconteça alguma mudança. Bom, as comidas em auxílio aos amigos de rua continuam, tá, pessoal? Então, nesse domingo agora é o pessoal da sopa. No nosso sábado foi agora passado, sábado que vem, dia 26, né, é o pessoal do macarrão. E nós estamos fazendo alguns testes aí para tentar abrir uma nova frente, né, de dia de semana. Está sendo feito alguns testes. Quem se interessar pode avisar aí no chat que a gente entra em contato e bate um papo para ver a oportunidade de auxiliar, tá? O trabalho de cestas básicas continuam também, então quem puder auxiliar a gente com cestas básicas, ou com alimento, ou com dinheiro na conta do centro, né, a gente vai estar convertendo isso em cestas, tá? Porque com essa situação aí, muitas pessoas estão desempregadas e necessitam desse auxílio, né? O tema da semana que vem tormentos voluntários e a verdadeira desgraça, né? A Celisa que vai fazer, tá? Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os itens 23 e 24, tá? O de hoje, quem vai fazer vai ser a Bel, que é o bem sofrer e o mal sofrer, né? Que é o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 18 a 20, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração até o querido amado Mestre Jesus, nosso irmão que com tanto carinho veio até o planeta e nos trouxe esses ensinamentos, que a Bel hoje com certeza será auxiliado pelos amigos espirituais a nos trazer de uma bela forma mais uma reflexão, mais uma oportunidade de aprendizado para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. De nada serve o estudo se a gente não pratica, né? Então vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de podermos ouvir a nossa amiga, a Bel, que vai nos falar tão bem e nos ensinar mais alguma coisa para a gente aprender hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bel, é contigo. Olha, Adriana, a gente vai começar 8 horas em ponto, hein? Aí se eu acabar rápido, aí vocês me perdoem também. Pessoal, boa noite.
Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de participar, de desenvolver um tema, que, como eu sempre falo, é mais para, acho que quem recebe primeiro as bênçãos e as coisas boas do estudo é quem vai discorrer do tema. E eu, particularmente, eu tenho passado nesses últimos meses uma situação bem complicada na minha vida pessoal. E quando eu vi esse tema e eu comecei a ler, eu li os itens, né, do capítulo 5 do Evangelho, foi exatamente para mim, foi só para mim. E aí a gente pensa, né, como Deus é bom, como Deus cuida, como Ele está atento. E eu acho que a maior lição que a gente vai tirar desse estudo de hoje é isso, é da gente não perder a fé que é mais do que acreditar, a fé que é confiar. É confiar que se todos os dias até agora da minha vida Ele tem cuidado tão bem de mim, não é agora que eu estou sozinha. E que tudo tem um propósito, né? Então hoje a gente vai falar mais de uma disciplina fundamental no Evangelho, que é como sofrer. Porque sofrimento todo mundo tem, né? Sofrimento não escolhe condição social, a dor não escolhe condição social, não escolhe sexo, não escolhe uma classe, não escolhe raça, não escolhe ninguém. Na verdade, todos nós, a partir do momento que nós reencarnamos, nós temos os nossos sofrimentos a passar e aqueles que, principalmente uma coisa que eu acho que a gente tem que entender primeiro de tudo, é que alguns sofrimentos são provenientes das nossas ações. Nós causamos algumas dores e sofrimentos pra gente. E então, como lidar com tudo isso, né? Quando esse tema, ele está no capítulo que é Bem-aventurados os aflitos. Então, quando Jesus falou bem-aventurados os aflitos, pois será deles o reino dos céus, ele não quis dizer só bem-aventurados aqueles que sofrem, porque o sofrimento por si só ele não traz evolução. Mas é como a gente enfrenta essa situação, de que forma a gente vai responder ao que a gente passa. E quando ele fala isso também é sobre uma recompensa numa vida futura, né? Apesar do que a gente sabe que alguns sofrimentos a gente passa, a gente causa aqui e vai colher aqui mesmo, mas alguns a gente traz também para a nossa evolução. E o sofrimento, ele nos iguala, né? Como eu falei no começo, todos nós sofremos, então a dor de perder alguém que a gente ama é a mesma para mim, é a mesma para quem vive na rua, é a mesma para quem tem muito dinheiro, é a mesma para todos nós. A dor de passar fome é a mesma. Quando você tem um dente do siso nascendo, é a mesma. Todo mundo vai sentir a mesma dor, por mais que você tome um remédio, que você se trate. Claro, alguns têm algumas condições financeiras um pouco melhor para tratar determinadas situações, mas o sofrimento vai vir e a pessoa vai sentir da mesma forma. Então, o sofrimento ele nos iguala. É assim como falam, né, que quando nós desencarnamos, não vai ser diferente, vai ser igual. Então, independente do que eu tinha aqui, materialmente falando, de quem eu era, socialmente falando, a gente vai zerar, né? Quando a gente desencarna, o que vai contar é a forma como eu vivi a minha vida, a forma como eu encarei determinadas situações e principalmente o que eu fiz e as minhas intenções. Foram boas ou foram ruins, se eu deixei de fazer o bem ou se eu fiz o bem. Então, como eu estava dizendo no começo, o sofrimento muitas vezes ele é causado por nós, né? E, primeiramente, então talvez, eu não sei quantificar, de repente eu estou falando besteira, mas às vezes acho que 70% do que a gente sofre e passa de dificuldade, eu acho que são coisas causadas por nós. Porque posso estar desempregada, mas aí eu vou escolher se todos os dias eu vou acordar desanimado,
com raiva da vida, chateada com Deus e com as pessoas, porque eu não recebo ajuda, não recebo um emprego, ou eu vou acordar agradecendo a Deus por estar vivo e ainda ter saúde e poder procurar um trabalho. E de ter amigos, muitas vezes, que podem nos ajudar a procurar e nos ajudar nas dificuldades da vida, né? E de que naquele momento eu ainda tenho saúde, eu ainda tenho família, e então a gente tem que enxergar o lado bom das coisas que nos faz passar pelas dificuldades. Então eu escolhi, nesse dia eu vou ser esperançosa ou nesse dia eu vou ser uma pessoa revoltada. Então, dependendo da escolha que eu fizer, o meu sofrimento vai ser maior. Né? Então, algum sofrimento que a gente escolhe. Então, se eu escolho, por exemplo, também determinados comportamentos, como alguns vícios, eu gosto de fumar ou eu gosto de beber, às vezes eu passo um pouquinho do limite, mas porque eu estou feliz, porque eu acho que eu tenho direito, porque eu vou comemorar, eu vou sair com os amigos, a conta um dia vai chegar. E aí o nosso corpo vai padecer, vai reclamar determinados comportamentos que a gente tem com a gente mesmo, com o nosso corpo, e o sofrimento vai chegar. Então um dia o meu estômago vai doer, ou eu vou ter um problema no fígado, ou eu vou ter um câncer de pulmão, coisas que são decorrentes de algumas situações que a gente causa para a gente mesmo. Então alguns sofrimentos são sim voluntários, vamos dizer assim, né? E tem uma frase já que diz, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor ela vai chegar, as dificuldades vão chegar, porque a gente precisa delas também para aprender. Mas como eu vou passar por essa situação, é o bem sofrer ou o mal sofrer, que é o nosso prêmio. Inclusive na questão 921 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Sabemos que isso vai acontecer, né? Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E os espíritos responderam: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele poupa de muitos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Então, por ser contrário a algumas leis de Deus que a gente acaba caindo no sofrimento, na dor maior. Então, se eu cultivo a inveja, se eu cultivo a raiva, uma mágoa, isso só vai continuar me trazendo dor, né? Até que eu resolva aquela situação, eu só vou sofrer. Então, é aquele sofrimento voluntário. E quais os recursos para a gente se poupar desse sofrimento? Que também não é fácil, né? A gente fala aqui, mas no dia a dia a gente acaba, ninguém é perfeito, a gente ainda vai chegar lá um dia, sei lá, depois de quantos milênios, a um patamar de evolução que a gente já vai conseguir se controlar um pouquinho melhor. Hoje em dia a gente ainda está tropeçando. Então, o que a gente pode usar a nosso favor como recurso para que a gente diminua um pouquinho essa carga de sofrimento que é causada por nós mesmos, né? Como nós espíritas sabemos, o estudo, conhecer a doutrina espírita já nos ajuda demais. E o estudo, seja através de livros, palestras, frequentando reuniões, já nos esclarece, como diz a própria doutrina, né? A doutrina espírita esclarece e consola. E nesse sofrimento, é claro que ela só vem para ajudar. A gente pode usar também recursos como esse grupo aqui. Então, a gente frequenta o Centro Espírita, nós temos as pessoas que estão lá dispostas a nos ouvir, a nos ajudar em determinadas situações, quando é possível. Às vezes é só possível ouvir. Já ouvindo já nos ajuda, né? Então, eu acho que também guardar as dificuldades e os problemas só para a gente, eu acho que fica um pouco mais pesado também a dor e o sofrimento que a gente carrega de determinadas situações. Um outro recurso muitíssimo importante que nós sabemos e devemos praticar todos os dias é a prece. Né? Pedir mesmo a ajuda de Deus, do plano espiritual, para conseguir. Muitas vezes a gente pede para entender determinado problema, a gente às vezes se pergunta: por que eu estou passando por isso, né? Às vezes a gente fala: nossa, mas eu sempre fiz determinada coisa, eu achei que eu estava no caminho certo, mas por que eu estou passando por isso?
mas tem uma resposta. Para tudo tem uma resposta, a gente que conhece a doutrina espírita sabe disso. E saber reconhecer que todos os sofrimentos, as dores, as dificuldades que a gente enfrenta ao longo da vida são para o nosso aprendizado. Né? Então, pode ser que eu tenha causado aqui ou que eu tenha causado em outras existências e que foi ou tão pesados ou que eu ainda não consegui evoluir naquele determinado assunto. Então a gente vai repetir a série, vai repetir lá os ensinamentos até a gente conseguir aprender. E principalmente, né, aquilo que eu falei no começo, de confiar muito em Deus, acreditar que aquilo que a gente está passando, independente de hoje eu entender o significado ou não, a gente confiar que Deus, que cuida da gente, que é justo, que é amoroso, e que a gente sabe pela doutrina espírita que existe a reencarnação, que é a maior prova da justiça de Deus, a maior prova do amor de Deus por nós, que é nos permitir voltar quantas vezes forem necessárias para que a gente entenda, aprenda, evolua, mude, né? E faça diferença na vida das outras pessoas para que todos nós possamos caminhar juntos, evoluir como irmãos de verdade, sem o egoísmo. E tudo isso, se existe tudo isso, se Deus é tudo isso, então é porque aquilo que a gente está passando, a gente não tem que pensar que é um merecimento como castigo. Não. A gente está passando porque é um merecimento para aprendizado. É uma correção de Deus como nosso Pai. Nem sempre as correções dos nossos pais são leves, são gostosas, né, de ouvir ou de receber, mas com certeza é com amor e é para o nosso bem. E é nisso que a gente tem que confiar. E aí no item 19, eu até trouxe para ler, porque eu falei, não, isso é um grande puxão de orelha, porque é um ensinamento de Santo Agostinho, e é um puxão de orelha assim bem forte mesmo para a gente, importante, né, de se ler. Ele fala assim: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembram do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para que nascessem nesse vale, para todos aqueles que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vieram viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas. E quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Aí ele fala, homens, com exclamação, será que só reconhecerão o poder do Mestre quando ele curar suas feridas e lhes trouxer dias de prosperidade e alegrias? Será que só reconhecerão seu amor quando ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e desenvolver a eles o brilho que possuíam quando foram criados? Até quando pensarão que o limite de tudo é a morte? A gente enxerga tudo muito pequeno, né? A gente enxerga aquilo que a gente consegue aqui. Só que o que a gente tem, essa nossa existência tão miúda, tão pequena, perto de toda existência que a gente sabe que a gente tem, de toda a eternidade que nós temos, que o mundo espiritual tem, né? Então, será? Até quando vocês vão pensar que o limite de tudo é a morte? Quando se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que representaria isso ao lado da eterna glória reservada para aqueles que conseguiram suportar a prova terrena com fé, amor e resignação. Então, assim, quando eu li isso aqui, eu até lembrei, né, daquelas passagens de quem leu já os livros do Chico, ou o próprio filme do Chico, que Emmanuel era ele era bem enérgico, né, com o Chico ele puxava a orelha mesmo, que nem quando ele estava lá voando, o avião querendo cair, dando problema, ele começou a gritar, entrar em desespero, e o Emmanuel falou, dá para você morrer com mais educação, né? Dá para não assustar as outras pessoas? Então, assim, a gente recebe alguns puxões de orelha que são importantes, que são necessários. Né? E como ele falou aqui, até quando a gente vai ficar pensando só nessa centelha de vida que a gente tem hoje? Né? O quanto é grandioso e o quanto esse sofrimento que a gente passa hoje vai parecer pequeno. Às vezes até na vida da gente, né, a gente passa por algumas dificuldades, depois que ela passa,
que fala, né, sempre chove, tem a tempestade, mas um dia vai fazer sol de novo. A gente está com essa pandemia aí, quase 2 anos, a gente está numa situação tão complicada, mais de 2 anos até para alguns países onde começou primeiro, mas um dia a gente vai passar por tudo isso e vai falar para os nossos netos, ou sei lá, para as pessoas, às vezes até daqui 1, 2 anos vai falar, nossa, lembra aquilo que a gente passou? Vai parecer, eu acho, menor do que realmente é. Menor que eu falo é o tempo, tá? Não o que aconteceu, que a gente sabe que foi muito sério e está sendo muito sério, mas assim, quando passa a gente fala, puxa, eu passei por tudo aquilo, eu consegui, e às vezes parece que aquilo, depois que passa e as coisas melhoram, a gente sente que, não foi tão pesado assim, eu consegui vencer, eu consegui passar por tudo isso, e a gente já está pronto para outra, né? Às vezes a gente fala, não, estou pronto para outra, e vamos, que a vida está aí para a gente sofrer e aprender ainda bastante. E aí, fora esses sofrimentos que a gente está conversando aqui, que são sofrimentos, entre aspas, voluntários, a gente tem aqueles que são, vamos dizer, voluntários, mas que não foram provocados nessa existência, que é quando a gente faz a nossa programação para reencarnar. Então, nós escolhemos determinadas situações. Nós escolhemos, então, se uma pessoa, às vezes uma pessoa que nasce milionária, às vezes ela escolheu aquela situação porque ela precisava passar por aquilo para aprender a lidar com dinheiro, para aprender a lidar com egoísmo, né, para aprender a lidar com todas as situações que parece que quem tem dinheiro é tudo muito fácil. Não é muito fácil. Às vezes, a desunião das famílias, que sempre se dá muitas vezes por conta de discussões e de dinheiro, por heranças, né, por bens materiais, isso é uma provação muito grande, né, muito grande. Quantas vezes a gente já ouviu, eu já vi até em documentários de pessoas que vão para esses países subdesenvolvidos, que ainda sofrem muita miséria e fome, como a África, que a pessoa fala, puxa, eu fui para lá ajudar, eu achei que eu ia encontrar pessoas infelizes, pessoas revoltadas, tristes, e uma situação diferente daquilo que eu encontrei. Realmente encontram a fome, a miséria, muitas tristezas, pessoas passando dificuldade de saúde, mas em muitos momentos essas pessoas, eles falam, mas eu cheguei lá e eu vi um povo dançando, se amando, se ajudando, né, uma situação que às vezes a pessoa não esperava encontrar, né, e por quê? Por que tudo isso? Muitas vezes porque conheceram, nasceram ali, essa foi a forma que eles aprenderam a viver. Muitos são gratos ainda, pelo menos pelo que têm, né? O pouco que possuem, mas aí já são gratos. E quantas vezes nós somos ingratos por coisas que não temos, ou esperamos o momento certo para ser feliz ou para ter paz, né? Quando eu arrumar aquele emprego, quando eu tiver aquela promoção, quando eu emagrecer, ficar bonita, quando eu vou fazer academia, daqui 1 ano eu estou legal, ou quando eu tiver um namorado, quando eu arrumar uma pessoa que vai ser meu amigo de verdade, eu vou ter com quem... A gente está sempre esperando, né? Sempre esperando uma situação para que as coisas melhorem. Mas por que não agora? E por que não já ser grato por tudo que a gente tem hoje? Por tudo que Deus faz por nós hoje, e é um dia de cada vez. Porque não é fácil a gente viver com as dificuldades da vida. Parece fácil o que a gente fala, quando eu tenho que escolher se eu vou ser feliz hoje ou não. Tem dia que a gente nem quer, é difícil, tem dia que a gente não está bem disposto, porque acontecem diversas coisas, a gente quer ficar quietinho no nosso canto, ok, a gente tem o direito também. A gente só não tem o direito de ser ingrato com Deus, porque isso só vai piorar a situação, né? Só vai piorar, porque Deus com certeza está com a gente. Eu já tinha ouvido uma vez a história, e acho que foi o Fábio também que contou, de não sei se é uma historinha ou o que é, de onde tiraram, que a pessoa passava muita dificuldade, que acho que é Pegadas na Areia o nome, passava muitas dificuldades e um dia ela via sempre as pegadas, né, que sempre Jesus estava acompanhando ela. Poxa, mas parece que quando eu olhei para trás, nos meus momentos mais difíceis, eu só vi as minhas pegadas. Vocês me abandonaram, né, eu fui abandonado.
E Jesus falou, não, eu não te abandonei, você só viu pegadas de uma pessoa porque eram as minhas, eu estava te carregando no colo. Então, assim, nesse momento da gente saber, ter a confiança, ter a certeza plena de que Deus e o plano espiritual está olhando por nós. A gente precisa estar aberto também para isso, porque quando a gente se fecha com vibrações ruins, com pensamentos ruins, com atitudes ruins, a gente só se fecha e acaba sendo difícil do plano espiritual também nos dar ajuda, nos oferecer ajuda. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E o sofrimento, ele vem, na verdade, esses que a gente comentou, né, de que são aqueles que a gente faz um planejamento, planejamento reencarnatório, para a nossa evolução. E confiar que é para a nossa evolução. Então, se a gente cruza o caminho de alguém e tem dificuldade com alguém, que a gente resolva aqui, né? As pessoas falam, a vida é curta, a gente tem que viver, tem que ser feliz agora, a vida é uma só, é curta. Triste pensar isso, né? A gente tem essa vida sim, tem que ser feliz sim. Pode ser curta realmente, mas ela não é uma só. A gente sabe que tem a reencarnação, mas também não dá pra gente ficar deixando, né, as pendências aí para as outras vidas, porque o sofrimento só vai se prolongar também. Então, já que a gente tem a oportunidade de estar aqui, de estar passando por determinadas dificuldades, que a gente aproveite a oportunidade, que a gente veja como oportunidade, na verdade, né? É oportunidade de evolução, oportunidade de aprendizado, né, para que a gente vá resolvendo aí ao longo do caminho todas as nossas pendências com todas as pessoas que cruzam a nossa vida. E a gente é muito, muito, muito privilegiado. Eu sempre agradeço muito a Deus de ter conhecido a doutrina espírita, porque ela realmente esclarece, ela nos consola. O que a gente aprendeu até aqui, a gente ainda tem muito, muito que aprender e evoluir, mas o que a gente aprendeu até aqui, ninguém vai tirar da gente mais. Ninguém, ninguém. Por mais que um dia a gente... às vezes eu penso, né, se um dia eu tiver Alzheimer, porque Alzheimer é a doença da minha família, infelizmente, todos da minha família sofrem com Alzheimer. A maioria das mortes foi por causa do Alzheimer. Então, assim, às vezes eu tenho esse medo, eu penso, poxa, se eu tiver Alzheimer, será que eu vou me lembrar dessas coisas? Eu não queria me esquecer, né, antes de... Só que está tudo dentro de nós, aquilo que a gente aprende foi absorvido por nós. Então, momentaneamente, o meu corpo, ele pode ter alguma questão de esquecimento, eu posso me sentir em algum determinado ponto da vida, me sentir desiludida e achar que, eu não vou mais frequentar o centro, ou eu estou chateada com alguém, eu prefiro não ir naquele lugar, mas tudo que a gente aprendeu até agora é nosso. E ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém vai tirar isso de nós. E nós sabemos pela doutrina espírita que a gente não tem um retrocesso também, a gente só evolui. Então eu posso não ter aprendido muita coisa, mas um passo para trás a gente não dá. A gente pode dar um passo para trás, vai sofrer, cambalear, mas na nossa próxima existência, aquilo que a gente evoluiu aqui, a gente vai levar. É a bagagem principal, é o mais importante, é o que a gente vai levar. Então o ensinamento que a gente teve aqui, e o que a gente sabe sobre reencarnação, que é o que mais consola e é o que mais explica, apesar da gente não ter todas as respostas, é que Deus está olhando por nós, é que Deus cuida de nós e é que a gente vai melhorar e é só ter paciência, praticar, ter fé e confiar. Eu acho que eu falei tudo. Acabei molhando minha colinha, mas eu acho que até me alonguei. O Adriano sempre dá bronca, eu fiquei com medo de tomar bronca do Adriano. Nossa, agora eu me senti um carrasco. Não, mas ainda tem 5 minutos, Bel. Pode complementar com alguma coisa, senão eu já tenho perguntas aqui também. Mas pode, se quiser complementar, finalizar com alguma coisa. Eu acho que é isso. Acho que a lição principal que eu, pelo menos, recebi quando eu vi o tema e quando eu li o Evangelho, é isso. Não esquece que Deus está olhando por você, que Deus está com você, que Deus sabe dos seus sofrimentos e que Deus sabe principalmente das suas atitudes, das suas intenções e que Ele é justo. E que confiar
Ter fé, na verdade, é muito mais que acreditar, e sim confiar. É aquela brincadeira, né, que às vezes o pai faz, que fecha os olhos do filho e fala, se joga para trás. Quantos de nós faria isso? E de pensar que nós fazemos isso com Deus, será que a gente faria isso? Vou fechar os olhos, vou confiar que Deus e que Jesus é por mim, que está olhando por mim, e que o plano espiritual está aqui, a mando de Deus, né? Enviado por Deus, o nosso mentor, o nosso irmão, que está nos acompanhando todos os dias, em todos os momentos, que é o nosso anjo da guarda. Então não deixem de pedir ajuda, quer chorar, chora, quer conversar com alguém, conversa, quer ficar quietinho em silêncio, também fica, espera o momento passar, não tomar atitudes no momento de raiva ou de tristeza, e esperar que um dia sempre vai vir um dia melhor, um dia de sol. Mas também é meio ingrato, né, a gente falar um dia de chuva não é um dia bonito. É um dia bonito também, né, principalmente ultimamente, às vezes tá tão seco, o pessoal fala, ai, tá chovendo. Eu falo, nossa, graças a Deus, a gente precisa tanto de uma chuva, né? É com a chuva que as flores crescem, é com a chuva que a gente precisa de água, precisa de energia, e são coisas de Deus também. Mas sempre vai vir um dia melhor, e o importante é a gente confiar que a gente não está sozinho. É isso. Então vamos às perguntas aqui. Muito bom, Bel. Obrigado aí pelas palavras. Bom, o Geraldinho perguntou o seguinte: como o esclarecimento pode ajudar o bem sofrer? Tenho medo de Geraldo também. Eu acho que é um pouquinho do que eu falei lá no começo, que o esclarecimento através do estudo, ou de procurar saber mesmo, né? Eu acho que de tudo que eu já procurei, eu não sou tão velhinha assim, ainda sou bem novinha, mas eu acho que de tudo que eu já passei, já vivi, em algumas religiões que eu procurei Deus, quando eu entrei na doutrina espírita e conheci, foi o que mais me incentivou a ir atrás de conhecimento, a não aceitar as coisas da forma que a pessoa me falava. Por mais que seja uma pessoa que eu confie, a gente tem que sempre perguntar, tem que sempre buscar saber, buscar conhecer, não só através de livros, de conteúdos, de pessoas, fazer perguntas, que nem o primeiro livro de Allan Kardec é o livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. Então Allan Kardec mesmo, ele não se contentou só com o que ele estava vendo ou o que estavam falando para ele do que estava acontecendo naquela época, apesar de ter visto numa reunião. Ele quis atrás de esclarecimento, de conhecimento, e com isso a gente se fortalece, né? A gente encontra respostas e faz a gente pensar. Quando faz a gente pensar, faz a gente refletir nas nossas atitudes, porque se conhecer é algo muito importante também, e a gente vai se conhecer como? Através do estudo, através do conhecimento, através de buscar o que vai nos esclarecer. Então a doutrina espírita, ela não diz o que você tem que fazer, ela não te proíbe de nada. Eu ouvia muito isso também no começo, eu ficava encantada com isso. A doutrina espírita não proíbe nada, a gente pode tudo, mas nem tudo me convém, e nem tudo vai ser bom para mim. Então, o conhecimento, a dúvida, a curiosidade é muito saudável e só vai nos ajudar no dia a dia. E quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente procura colocar em prática, porque aquilo fica mais fresquinho na cabeça, né? Então é sempre bom fazer leitura, conversar, ir atrás de alguma coisa para se esclarecer. Concordo plenamente, Bel. Acho que quem quer realmente seguir a doutrina espírita, né, além dos outros livros, primeiramente o livro dos Espíritos é muito importante. E ele dá uma base do conhecimento espírita que você não vai conseguir achar em nenhum outro lugar, né? Lógico que os outros livros são complementares, mas o livro dos Espíritos ele te dá uma base muito sólida. Tem mais e é tudo muito coerente, né? Quando você começa a ler, você vê que é tudo muito coerente. Porque a gente não tem que, olha, essa aqui é a verdade, está aqui, você tem que aceitar. Não, mas conforme você lê,
E pouquinho só de conhecimento que você tem da sua própria vida, você começa a perceber que aquilo é coerente. Como eu falo, né, o espiritismo muitas vezes só por essa palavra tem medo, ai, não vou no centro, eu tenho medo, achando que a gente vai estar lá, né, com todos os espíritos conversando, todo mundo enxergando, e não é assim que acontecem as coisas. Da gente ter um preconceito das coisas, né? E é tudo muito, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como você questionar, porque são os ensinamentos de Jesus e não tem nada aqui que te faça pensar que não é uma coisa boa, porque ele só ensina o bem, né? Então é inquestionável. Tem uma outra pergunta do Geraldinho, que ele fala assim: a gratidão pode ajudar no enfrentamento dos nossos problemas? A cara dele. A gratidão também tem tudo a ver, é verdade. A gratidão da gente saber reconhecer, é difícil, né? É muito difícil, hein, Geraldo? Falar assim, poxa, eu tô passando por essa dificuldade, tô há 5 anos desempregado, mas eu tenho que ser grato. Tem que ser, né, herói, né, para saber ser grato. Mas aí a gente, vamos começar pelas pequenas coisas, né? Vamos começar aos pouquinhos, daquilo que a gente já consegue, daquilo que a gente tem menos dificuldade. Eu tinha um chefe que ele falava assim, ao invés da gente querer fazer o ótimo, vamos começar pelo bom, né? Então, vamos aos pouquinhos ser grato por aquilo que a gente consegue. Então, eu acordei, vou ser grato porque eu estou viva. Falar, mas poxa, mas é segunda-feira, tem que trabalhar. Quantos não queriam trabalhar e estão desempregados e queriam uma segunda-feira para acordar às 6 horas da manhã? Então, da gente aprender a ser grato aos pouquinhos. E quando a gente vai sendo grato, a gente vai começando a compreender que aquilo que a gente está passando, e isso também se prova ao longo dos dias, né? Conforme as coisas vão se resolvendo, a gente percebe. Às vezes, numa situação, não sei se tem a ver ou se eu vou acabar mudando de assunto, mas numa situação em que está complicada, trabalham na família, e naquele momento você briga e responde, fala, daqui 2 horas você está se arrependendo daquilo que você falou, de ter ofendido. Então, quando a gente vai praticando as coisas aos pouquinhos, sabendo como enxergar as coisas pequenas, as maiores vêm também, né? Então, se eu sei me controlar num momento difícil agora, aos poucos eu vou conseguir me controlar em coisas maiores também. Então, a gratidão, ela é companheira, né, do bem sofrer. Ô Bel, o Thiago fez um comentário, o Thiago Oliveira aqui, que ele colocou assim: parametrizar a felicidade criando expectativas e frustrações, né? Eu vou fazer uma complementação e depois, se você quiser falar alguma coisa também. Eu li um livro que fala justamente sobre a questão, a gente falou da educação infantil, e nós que já estamos, entendemos essa grande oportunidade de você dar para uma criança, né, já uma base, para que ele entenda que ele vai vir aqui para ele aprender, né, que ele vai ter sofrimentos, que ele vai ter dificuldades. Então, acho que assim, todos os pais que frequentam a doutrina devem sim levar seus filhos. Quando ele chegar no momento de adolescência, mais velho, você pode abrir para eles e até fazer com que ele mesmo reflita sobre se ele realmente gosta da doutrina, se ele quer uma outra religião, né? Mas eu acho que quem realmente consegue entender, como você disse, a lógica, né, é muito clara, então dificilmente foge. E nesse livro ele abordava que assim, as crianças têm que ser frustradas, ou seja, você tem que frustrar ela dando um não, proibindo ela de fazer algo, tendo horários e etc. Por quê? Isso faz com que ela entenda que quando ela crescer, ela não vai ter qualquer coisa que ela quer, não vai ser na hora que ela quer, né? E a gente tem esse problema, nós somos muito imediatistas, né? Principalmente a nova geração que está vindo agora também. Então, ele mostrava justamente a importância da frustração na criança, para que quando ela fique adulta, ela tenha realmente, ela saiba fazer esse bem sofrer, como você comentou, né? Dosar a expectativa, que é o que o Thiago falou, né? E a criança, mais do que a gente já colocar, eu não tive tempo de colocar meus filhos na doutrina espírita logo de pequenos, porque eu ainda não estava também, não conhecia, mas eu tentei depois de grandes. Eu entendo e respeito o livre-arbítrio deles, mas eu acho que mais do que isso é a gente mostrar com o nosso exemplo. É a gente mostrar no dia a dia como devem ser, onde devem ser pautadas as atitudes deles, que é no bem, né, que é na justiça, no que é correto. Então, mais do que isso, né, se eu precisar ter um filho ou
uma pessoa que seja ateu do meu lado, mas que seja do bem, que ajude o próximo e que saiba amar, eu já vou ficar feliz, sabe? Porque é isso que Jesus e Deus espera de nós, né? Não é religião, mais do que isso é ser do bem. E acho que um pouquinho do que o Tiago falou, de criar expectativas, parametrizar a felicidade criando expectativas e frustrações. As frustrações no sentido, se eu estiver errado, o Thiago pode me corrigir, tá? No sentido de que, às vezes a gente coloca, que nem eu falei no comecinho, a gente coloca uma meta tão alta do que é ser feliz, do que é estar em paz, que quando a gente não alcança, a gente alcançou um patamar muito bom já. Mas quando a gente não alcança aquilo que eu coloquei como meta, a gente se frustra e se sente infeliz, né? E não sabe reconhecer que aquilo tudo que eu tenho já é o suficiente para ser feliz. Eu acho que eu coloquei uma expectativa muito alta. Acho que é isso que o Thiago quis falar, né? Não sei se foi isso, Thiago. Eu queria fazer um comentário de uma análise que eu vi o Divaldo Franco fazendo, né? Um pouco sobre o sofrimento, né? E ele faz um comentário assim, né? Que às vezes a gente fica muito bravo porque uma pessoa nos xingou, né? E ele fala assim, então agradeça, porque ela poderia ter te agredido. Mas se ela te agrediu, agradeça, porque ela poderia ter te matado. Mas se ela te matou, agradeça também, porque você poderia ser o assassino, né? Então, acho que uma análise que a gente pode fazer aqui, que sempre tem alguém que sofre mais do que você naquela situação que você está, né? E que às vezes a gente se sente como o mais sofredor, o que está ali numa pior situação, e na verdade que é o que você comentou e falou muito bem. Eu acho que é tudo que a gente passa aqui, nós temos a gente já tinha esse conhecimento de que iríamos, né, aprender essas dificuldades, e a gente tem que tentar, acho que, colocar menos impedimentos, né? O estudo da semana passada que a gente fez na quinta-feira foi justamente sobre nós criarmos impedimentos. A gente a todo momento cria um impedimento e cria uma dificuldade. E às vezes, como você mesmo disse, sei lá, 70% até mais, às vezes são problemas que são totalmente solucionáveis e a gente que dificulta, né? Eu lembrei de uma frase do Chico, que ele fala: eu prefiro ser o ofendido do que o ofensor. Exatamente. Porque realmente é terrível você ofender e magoar alguém, você ficar com aquele sentimento de que, principalmente quando é alguém que a gente ama, né? Porque não que seja certo a gente ofender alguém que a gente não ame, mas a gente sente ainda muito mais, né? Às vezes quando a gente fala de uma forma errada com o nosso pai, com a nossa família, com o nosso filho, com a nossa esposa, sei lá, marido, enfim, a gente se sente muito mal depois de ter. E por mais que a gente peça desculpas depois, dentro da gente ainda fica aquela mágoa, né? Então, é como você falou, eu prefiro ser o ofendido do que o ofensor. Acho que é isso. Tem mais alguém que tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer abrir o microfone e fazer uma pergunta? Temos ainda 2 minutos. Desculpa, assim, se eu estou muito emocionada hoje, porque realmente foi uma coisa que caiu foi nem no meu colo, foi na minha cabeça mesmo. Mas isso foi bom. Eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, então normal. Isso foi bom até pra gente, porque você colocou ali né, emoção, e isso traz mais... a gente conseguiu absorver, acho que de uma forma melhor até. Isso foi muito bom. E agradeço aí pelo seu estudo, por trazer pra gente essas informações que realmente vão ser coisas que a gente vai poder pensar durante a semana aí, né? Eu que agradeço. Como sofrer da forma mais digna. Da forma assim, certa, Acho que é isso, gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, lembrar das palavras ditas pela Bel agora, e vamos vibrar por aqueles que estão em sofrimento no planeta. Vamos vibrar por aqueles que conhecemos ou que sofrem com problemas psicológicos. Vamos mentalizar aqueles que sofrem agressões, aqueles que sofrem com problemas de saúde,
aqueles que sofrem com os vícios. Vamos mentalizar aqueles que estão em países que se encontram em guerras. Aquelas crianças que infelizmente sofrem nas ruas. Pedindo que o Mestre, na sua infinita misericórdia, possa iluminá-los, possa levar a cada um a oportunidade do entendimento, da melhoria, para que um dia, em algum momento, eles possam sair dessa situação. Vamos vibrar também em especial pelo nosso centro, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma segunda-feira, a oportunidade de refletirmos sobre as nossas angústias, as nossas dificuldades, entendendo que tudo isso pode mudar através da forma com que enxergamos, né? Ou como uma dificuldade, ou como uma oportunidade de aprendizado. Assim, agradecemos a Deus, nosso querido Pai, agradecemos ao nosso querido irmão Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que com tanto carinho preparam este ambiente nas nossas residências e no centro, e aos nossos orientadores mais próximos, né, que sempre estão ao nosso lado, que possamos nos conectar mais até eles e darmos mais ouvidos nos momentos principalmente de dificuldades. Que assim seja. Graças a Deus.